Olá, amores, tudo bem com vocês? O meu nome é Sara, eu faço parte da Tropa de Elite de Jesus e do braço ministerial, que é o Techuvá, que é de leitura e meditação da Bíblia. Então, hoje nós vamos começar, a ler João capítulo 4, Evangelho de João capítulo 4. E esse livro de João, ele é bem espiritual, né? Ele tem tanto literal como espiritual. Então a gente precisa ter, ter essa atenção para a gente conseguir discernir, né? O que o Senhor está falando de forma literal e o que o Senhor está falando de forma espiritual. Amém? Nesse capítulo a gente vai ver também, né, o episódio em que Jesus fala com a mulher samaritana e onde ele cura, né, o filho do oficial romano. Ele também é aquele capítulo que fala lá sobre os verdadeiros adoradores que adorarão o Senhor em espírito e em verdade. E é um capítulo muito rico, né? Tem muitas informações, é um capítulo longo, acho que ele tem, deixa eu ver quantos versículos aqui. Ele tem 54 versículos, mas é algo bem dinâmico, assim, né? Uma hora ali o Senhor está curando e está conversando com essa samaritana, curando ela também, né? A alma dela. Depois também o oficial do romano, o filho do oficial romano. Então é um capítulo bem dinâmico, tem muitas coisas acontecendo aqui. Então vamos começar, né? Ali no verso 1, ele já fala, né, que os fariseus lhes tinham ouvido dizer que Jesus também batizava e fazia mais discípulos que João, né? Que João é esse? É João Batista. Então os fariseus, eles vigiavam bem de perto João Batista e consequentemente também vigiavam Jesus, né? Tudo que ele fazia, tudo que ele estava fazendo. E eu quero ir lá no verso 4 já com vocês, que fala assim, no caminho ele teve de passar por Samaria. Ninguém é obrigado a nada. Jesus não era obrigado a nada, mas ele tinha que passar por Samaria. Por quê? Porque ali tinha um propósito, né? Ali é muito na NVI, na Bíblia NVI, fala que era necessário passar, né? Os judeus, eles atravessavam o Jordão para não passar por Samaria. Mas Jesus, ele teve de passar, né? Era necessário passar. Porque Jesus, ele não depende, né, da geografia, mas sim da sua necessidade, da sua missão, né? Que é mais importante a missão dele do que a geografia em si. Então, por isso, né, ele passou sim para falar com aquela mulher, especialmente com aquela mulher. Amém? Então, né, o Senhor, olha só, ele vai até nós, aonde nós estamos, né? Ele nos atrai para ele, né, faz de tudo para nos atrair para ele. Isso depende do nosso coração, né? A sede do nosso coração estar sedento por ele. Ele vai, ele se apresenta, ele nos atrai. Então, né? Jesus é maravilhoso, né? Como a palavra diz, né? Que ele não vai perder nenhum daqueles que o Pai confiou a ele. Então, glória a Deus por isso. Então, lá no verso 9, ele fala assim: a mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu, ela disse, né? E eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Os judeus, eles ficariam impuros se eles bebessem, né, na mesma vasilha que um samaritano. Porque eles acreditavam, né? Eles acreditavam que todos os samaritanos, eles eram impuros. Então, né? O que Jesus fez ali foi algo muito grandioso, né? Tanto ali para ela ver, para eles verem, mas também espiritualmente, né? E o verso 10 ele fala assim: Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente, algumas Bíblias dizem que dom, né? Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Então, né? Mostrando, né, que aqui já falando espiritualmente, né? Jesus está conversando com ela ali e já falando das coisas espirituais, das coisas eternas. No verso 11 fala assim: mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva?
Por volta ali, eu acho que no século IV, mais ou menos, alguns cristãos, né, peregrinos, falaram de um poço nessa região que tinha mais ou menos 30 metros. Depois, lá em 1952, foram ver, e esse poço, na verdade, ele tinha 42 metros, então realmente ele era bem profundo, né? 42 metros equivale aí mais ou menos a um prédio de 14 andares, então realmente ele era bem fundo. E por isso que ela fala dessa forma, né? Como que você vai conseguir tirar água se esse poço é profundo? Ela falando das coisas naturais e o Senhor falando das coisas espirituais, né? Então, vamos para o verso 12. O verso 12 fala assim: além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço. Esse respeito pelo passado, pelas tradições, pela religiosidade, estava impedindo a mulher samaritana de ver o que estava na frente dela, de ver o Messias, né, o Cristo que estava na frente dela. Então a gente precisa cuidar às vezes. Às vezes a gente tem algumas, como que fala, que tampa, algumas vendas, lembrei, que tampam os nossos olhos, que impede de ver o que está na nossa frente. Então, que a gente sempre ore ao Senhor e peça, né, para Ele, Senhor, tira a venda dos nossos olhos, que eu enxergue com os teus olhos, e não com os meus olhos naturais, mas com os olhos espirituais do Senhor. Isso é muito importante, porque uma situação, às vezes, a gente está tão focado naquela situação que a gente não consegue enxergar o Senhor naquela situação, mas Ele está em tudo, amém? Então, é bem importante, né? Vamos lá para o verso 14, fala assim, ó: mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e ele lhe dá a vida eterna. Então, olha só. Jesus, ele falava, né, de uma forma vigorosa, né, de como um rio mesmo forte que corre, né, não é uma pocinha, mas realmente com a força de um rio, né? Então ele fala assim dessa água vigorosa. E a água na Bíblia, ela tem, né, um significado, ela representa, né, a palavra de Deus e o Espírito Santo, né? Então uma coisa está muito ligada à outra, né? A palavra de Deus, ela só é viva por causa do Espírito Santo. Então a gente, né, precisa sempre fazer, né, pensar desse modo, fazer esse link. Então, quando nós lemos, né, a palavra do Senhor, como a gente tem feito, né, ler, tentando meditar e tentando praticar a palavra do Senhor, isso é o que jorra de dentro de nós, né? Quando as pessoas vêm até nós, a gente jorra aquilo que a gente tem dentro. Então, a gente está criando conteúdo para o Espírito Santo, para quando for necessário a gente jorrar dele, aí, né, nós estejamos preparados, nós tenhamos conteúdo para isso. Amém? Então, vamos lá, depois eu quero ir com vocês lá no verso 21. Ele fala assim, ó: Jesus respondeu: creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Então, olha só, é preciso obedecer ao Pai aonde nós estivermos, né, e obedecer é adorar. Então, a gente não importa onde nós estamos, se a gente está aqui ou se a gente está ali, ou se nós estamos congregando num lugar ou em outro lugar, não importa. Importa que nós somos filhos de Deus. Importa que nós somos família de Deus. Então, a gente precisa obedecer a Ele aonde nós estamos. Não dá mais... eu quero ler, antes disso, eu quero ler com vocês o verso 23, que fala assim, ó: mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, né, outras versões fala obedecer Ele verdadeiramente, de uma forma espiritual verdadeiramente. Então, a gente precisa entender isso, né? A gente não pode mais colocar o Senhor em separar Ele nas nossas caixinhas. Ele não é algo que fica num lugar só, Ele quer todo o nosso ser, amém? Então, né, não dá mais pra gente dividir o secular e o espiritual, a igreja e o que eu faço na minha casa, a igreja e o meu trabalho, não. É tudo é uma coisa só, tudo é para o Senhor, amém? Então, depois disso, né, a mulher, ela sai anunciando Jesus, né, em todo o povoado ali de Samaria, né, e é assim que deve ser conosco também.
Quando, né, o Jesus ele se apresenta a nós, a gente não pode deixar Jesus guardado só para nós. A gente também deve sair anunciando Jesus, né, aos 4 cantos. Amém? Então, com essa constatação, eu quero ler com vocês o verso 35 e 36, que fala assim. O 35 ele fala assim, a parte B. Mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita, né? Isso falando conosco. E no 38, não é o 36 não, é o 38, ele fala assim, ó, eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. Amém? Então, né, que a gente abra os nossos olhos e anuncie Jesus, né, no mundo, nesse mundo de trevas que tem tanta gente precisando que da nossa palavra, do nosso apoio, né, do nosso amor, da nossa fé realmente colocada em prática, né, das nossas obras, que não sejam obras de palha, mas que sejam obras, né, que vão ser refinadas aí pelo fogo, que vão durar eternamente. Amém? Então, depois disso eu quero ler com vocês lá o verso 50, que para não estender muito o vídeo, eu quero, né, já terminando o capítulo. Ele fala assim, aqui ele já é o Jesus falando com aquele oficial romano, né? No 50 fala assim, volte, disse Jesus, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Então, olha só, Jesus ele declarou. Então, como é importante nós declararmos com a nossa boca palavras de vida, né? Palavras que vão fazer os outros também viver. Não só nós na nossa casa, mas a igreja toda, né? O mundo em si. Que não saia da nossa palavra, palavra de maldição, palavra de morte, palavra de julgamento, mas que saia da nossa boca palavras de vida, né? Jesus, que saia Jesus da nossa boca e que a gente espalhe, né, aos 4 cantos, assim como essa mulher samaritana fez, espalhe assim como Jesus fez, declarar vida, para que outros também possam viver. Amém? Então, né, o oficial romano, ele creu em Jesus. Jesus não precisou impor as mãos, não precisou fazer uma oração de, né, xalalá, não sei das quantas. Jesus, ele declarou vida. E no mesmo instante, o filho do oficial romano, ele viveu. E o oficial creu. Amém? Então, né, esse capítulo é excelente, ele é lindo, ele tem muitas constatações, ele tem muita coisa aqui para nós realmente, né, meditarmos e viver aquilo, né, para nós abrirmos os nossos olhos espirituais aí para enxergar, né, que realmente os campos eles estão maduros, eles estão prontos para a colheita e é nós que devemos, né, fazer esse trabalho, né? Outros ali já semearam, mas agora é nós que vamos ajuntar aí para a colheita. Amém? Então, eu espero, né, ter ajudado vocês nessa leitura, uma leitura muito rica, com muitas informações. Um grande beijo. Eu quero, né, finalizar aqui para orar. Eu não orei no início, mas eu quero orar agora no final. Amém? Então, papai, obrigada pela tua palavra, obrigada por nos ensinar, Senhor, tantas coisas com esse capítulo 4. Né, são tantos versículos de uma maneira tão clara, de uma forma assim, falando, né? Falando realmente de coisas espirituais, falando de coisas naturais, mas que a gente venha entender, Senhor, que não, a gente não pode mais, Senhor, separar, deixar você guardado dentro de uma caixa, mas que a gente realmente abra, Senhor, essa caixa e deixe você viver no nosso todo, né? Viver em todos os segmentos da nossa vida. Que nós sejamos transformados não só numa coisa, mas que nós sejamos transformados no geral, em tudo. Amém? Que a nossa vida não seja só uma parte tua, mas que seja inteira tua, que nós sejamos realmente íntegros. Fortalece, Senhor, o nosso espírito em ti, que essas palavras, Senhor, que nós estamos lendo, que realmente sejam fixadas na nossa mente, no nosso espírito, que esse conteúdo que nós estamos absorvendo, Senhor, que seja absorvido de uma maneira que o Espírito Santo use, Senhor, de uma forma abundante, papai. Eu te peço e eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, um grande beijo a todos e até o próximo capítulo. Tchau.